Eu cresci dentro de um ambiente onde era meu pai e minha mãe e os meus 4 irmãos, sendo eu a do meio. E dentro da minha casa, eu sempre fui a menina, a única filha mulher da minha mãe. Quando eu era criança, eu não entendia muito as coisas, mas as memórias que eu tenho da minha mãe é que com os meus irmãos ela sempre foi muito atenciosa, muito carinhosa, muito cuidadosa. Já comigo, ela era um pouco mais bruta. E quando eu tinha uns 7 anos, eu não lembro a arte de criança que eu devo ter feito, mas eu lembro das palavras dela que ficou na mente. Você é imprestável, você nunca vai prestar, ninguém nunca vai te amar. E por muito tempo eu acreditava nisso e isso me machucava. Eu fui crescendo, fui ficando adolescente. Meu irmão mais velho decidiu casar, no que a minha mãe bancou a festa inteira. Minha mãe deu tudo, todo o suporte, todo o amor, todo o carinho, atenção. Isso era legal. Logo com os anos, o meu irmão mais novo que eu casou também. E a minha mãe também ajudou ele em tudo, deu todo o apoio, também bancou a festa. Foi um casamento maravilhoso, foram experiências incríveis. E quando as pessoas viam essa atitude da minha mãe com os meus irmãos, sempre enchiam meu coração de alegria e falavam: nossa, quando for o dia do seu casamento, sua mãe vai caprichar, ainda mais que você é a filha mulher. Mas mal sabia eles que quando eu projetava isso para minha mãe, quando eu falava: nossa mãe, eu também quero casar, eu também quero fazer uma festa assim, ela ficava completamente revoltada, nervosa. Ela começava a falar que eu não ia casar, que se fosse para um dia eu casar, se alguém me quisesse, não era para eu casar com pé rapado, que ela não era obrigada a fazer festa para pé rapado, que eu tinha que arrumar alguém que tivesse dinheiro, alguém que tivesse uma condição boa de vida, que ela não queria gente fuleira na casa dela. Isso me magoava muito, porque independente, assim, da pessoa que a gente fosse casar, escutar isso de uma mãe dói, né? E eu era só uma adolescente. Eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, quando ela me apresentou um homem, amigo dela, de 39 anos. Era um rapaz solteiro e minha mãe começou a querer me jogar pra cima dele, me empurrar, me obrigar a casar com ele, porque ele era dono de muitas terras, ele era fazendeiro, ele tinha, sabe, uma condição de vida muito boa. Mas eu não dava muito moral pra minha mãe, não. Até porque nessa mesma época eu era apaixonada num rapazinho da minha idade que estudava na minha sala de aula. Eu tinha interesse por ele, não por aquele homem mais velho que parecia mais meu pai do que um namorado. E a minha mãe não aceitava de jeito nenhum. E mesmo assim eu continuei insistindo nesse relacionamento, eu continuei insistindo no meu coração, nas minhas vontades. E de tanto a minha mãe implicar, todas as vezes que ela via a gente, ela falava que a gente não ia dar certo, dela, sabe, projetar coisas ruins em cima do meu relacionamento, acabou que esse rapaz terminou comigo e falou que minha mãe nunca ia aceitar a gente, que ele não estava feliz assim e que era melhor a gente separar. E ele não quis ficar comigo. E por muitas vezes, todas as vezes que eu arrumava alguém, que eu gostava de alguém, a minha mãe acabava implicando. E por incrível que pareça, eu sempre tive uma grande, assim, admiração pela minha mãe. Por mais que ela me rejeitava mesmo em comparação aos meus irmãos, eu sempre achei lindo o jeito que ela tratava os meus irmãos, com amor, com carinho, sabe? Tipo, todo esse cuidado que ela tinha. Eu queria também, tipo, ter esse carinho e ser como ela, dar esse carinho para os meus filhos. Só que eu não entendi por que pra mim, comigo, tinha que ter essa diferença de tratamento. Enfim, comecei a me relacionar com um rapaz com 22 anos de idade. O que minha mãe não apoiou, é claro. Por quê? Porque ele não era o cara mais rico, né? Mas ele era trabalhador, ele era dedicado e, além de tudo, ele me fazia muito feliz. E de tanta minha mãe implicar com o relacionamento e falar, eu e ele decidimos morar juntos e viver a nossa vida. O que minha mãe não gostou nem um pouco, mas o meu pai até que apoiou. E assim foi. Nós ficamos juntos, nós arrumamos nosso cantinho para morar. E com o tempo, eu engravidei. E eu tive que passar por uma gestação. A minha gestação foi um pouco complicada. O meu parto teve que ser um parto de urgência. Tive que fazer cesárea porque passei por vários problemas. E o meu marido teve que pagar tudo, sabe? E a minha mãe nunca me deu nada. Inclusive, ela nem veio conhecer o neto dela. Então, isso me deixou muito triste, muito magoada na época, né? Ela não tinha ido no hospital. E ficava me perguntando por que, né, que minha mãe não aceita? Por que que ela tem essa rejeição tão grande comigo e com a minha família? Até que com o tempo,
o meu pai deu um pedaço de terra pra gente poder construir uma casinha. O que minha mãe não queria aceitar de jeito nenhum. Ela disse que preferia me ver morando debaixo da lona do que ela me dar abrigo. Ela preferia dar abrigo para um delinquente desconhecido do que para mim. E isso sempre me magoou. Hoje eu sou casada ainda com meu marido, meu filho tem 3 anos de idade, a gente está trabalhando, eu trabalho de costureira e a gente está junto, a gente está construindo as nossas coisinhas e a vontade é da gente construir a nossa casinha mesmo mais longe dessa situação. Porque eu sofrer rejeição já foi muito doloroso. Agora, o meu filho sofrer rejeição, eu já não aceito. Porque eu quero dar pra ele tudo aquilo que eu não tive. E engraçado, porque tudo aquilo que eu não tive, eu me inspiro na minha mãe por tudo que ela deu pros meus irmãos. Então é uma hipocrisia e ao mesmo tempo é uma dor muito grande. Se você me perguntar se eu tenho raiva da minha mãe, eu não tenho. Mas se perguntar se eu tenho aquele amor gigantesco que eu tinha por ela quando eu era mais nova, mais adolescente, eu não tenho mais. Porque ela me humilhou muito, ela me desprezou muito e eu sei que ela não torce pela minha felicidade. Então é difícil a gente ter um amor incondicional por alguém que desprezaria a gente no primeiro momento. Essa história não aconteceu tem muito tempo, não. E eu vou contar pra vocês ficarem de alerta aqui, tá? Eu sempre morei com a minha avó e minha avó me deu um dinheiro para eu poder depositar na boca do caixa perto da nossa casa. E eu fui com a moça que trabalhava na casa dela. Quando eu cheguei lá, o atendente que estava trabalhando era um gatinho. E sabe, ele ficava olhando assim dentro dos meus olhos com aquela coisa. E eu assim, sentia que ele queria falar alguma coisa, mas ele estava com vergonha por conta da moça que estava comigo. E o sistema estava fora de área, ele não conseguia depositar o dinheiro. Falou pra mim, não, se você quiser pode deixar aqui e daqui a pouco, mais tarde, você volta. Você mora perto, aí você vem buscar o comprovante. Falei, não, confiei, né, deixei o dinheiro lá e tal, e mais tarde eu voltei sozinha para poder buscar esse comprovante. Cheguei, deu tudo certo, mas quando eu ia saindo com o comprovante na mão, ele me disse, me passa o seu telefone? Eu falei, tá bom, dei o meu número para ele. E daí a gente começou a conversar. E a gente começou a conversar muito, e papo de uma semana a gente já tava falando em namorar, em conhecer família, sabe? E a gente começou a sair, a gente saiu uma vez, e tipo, eu com uns 15 anos e ele era mais velho que eu, né? E não sei, eu gostava dele, mas ao mesmo tempo parece que ele estava agindo assim, atuando o tempo inteiro, era um personagem, parece que não era ele, sabe? Era muito estranho, assim, o jeito dele. Aí a gente saiu umas 2 vezes, até que teve um dia que ele me chamou pra sair. Só que minha avó, assim, ela era um pouco rígida comigo, ela não deixava sair quando eu queria, na hora que eu queria, né? E eu já tinha, assim, pulado a janela de casa algumas vezes pra encontrar ele. Então eu falei, vou fazer isso de novo, né? Peguei, falei pra minha avó, fui pro meu quarto, fui pra aqui pro meu quarto, pulei a janela de casa e saí pra encontrar com ele. E fui lá pra casa dele. Quando eu cheguei lá, ele veio me beijando, me agarrando, né, querendo outras coisas, tal, querendo tirar minha roupa. Eu fiquei um pouco assim, falei, não, eu fiquei um pouco assim, não quero. Só que assim, naquele momento era muito difícil. Por mais que eu gostasse dele, da pessoa dele, quisesse beijar ele, estar perto dele, eu não gostava de como ele estava avançando o sinal e parecia que confrontar essa vontade dele, e não sei, eu não queria constranger, eu não sei o que aconteceu na minha cabeça. Até que ele falou que me levaria embora. E ele tinha uma moto, falei, tá bom então a gente pode ir embora de moto. E nisso, quando a gente estava indo, no caminho ele me levou para um outro lugar. Ele não me levou para minha casa. E quando chegou lá, ele começou a ficar comigo. E ele começou a tirar minha roupa e ele fez o que ele queria comigo, ele me virou de todos os jeitos que tinha para virar. E eu fiz uma cara, teve um momento que eu não estava mais aguentando a situação, e aí, sabe, meio que uma cara de choro. Foi quando ele parou e perguntou se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa. Na hora eu falei, não, nada, eu só quero ir embora, eu quero ir embora. E ele falou, não, tudo bem, então, beleza. Ele pegou e me levou embora, e depois desse dia eu fiquei com muito nojo da cara dele, das atitudes dele, do jeito dele, e eu tomava banho com nojo de mim também, sabe? Eu cortei qualquer tipo de relação com ele, eu não expliquei pra ele o que aconteceu, eu não falei pra ele o que aconteceu, mas sempre que eu lembro disso me dá um aperto no coração, me dá uma angústia, sabe? De saber que eu não falei nada, que eu poderia ter feito alguma coisa, que tipo, eu saí de casa, eu pulei a janela, tipo, eu fugi pra ir ficar com a pessoa, pra fazer uma coisa que eu tenho trauma até hoje. Então fica de conselho pra você, sabe? Que às vezes pensa que fugir pra encontrar alguém é legal, ou que você se deixar levar por uma pessoa que quer mais do que você, tá certo, que constranger esse sentimento é errado, não é errado. Não faça nada que você não tem vontade, se você não está preparado, se seu psicológico não está pronto, se você não está à vontade, você vai ficar traumatizada, você não vai gostar e vai ser uma péssima experiência. Fica a dica. Os meus pais
eram casados e moravam no Rio de Janeiro. Antes de eu nascer, meus pais já tinham minhas 2 irmãs. Só que o meu pai e a minha mãe, eles brigavam muito, porque o meu pai, ele traía demais a minha mãe. E minha mãe, ela super tava cansada dessa vida. Aí teve um dia que minha mãe pegou e falou pra ele, eu vou fazer a mesma coisa com você. Ela pegou e traiu o meu pai, só que com o irmão do meu pai. Pois é, eles brigaram, separaram, né, claro. Só que com o tempo, eles conversaram. E como meu pai já tinha traído demais a minha mãe, ele decidiu perdoar a minha mãe e minha mãe decidiu perdoar o meu pai. E eles voltaram. Alguns meses depois que eles voltaram, a minha mãe descobriu que estava grávida de mim. E vieram as dúvidas, porque pela semana que o médico falou, estava bem no comecinho de quando os dois voltaram. E a família sempre fazia chacotinha, né? Brincava, fazia piadinhas. Quando eu era criança eu não entendia, até que um dia minha mãe pegou e me explicou, contou tudo isso que eu tô contando pra vocês, né? Que eles brigaram, que ela traiu, que ficou com o tio, mas foi uma coisa passada e que não teve nada demais entre os dois, entendeu? Bom, eu cresci com as brincadeirinhas da família, sabe? Eu odiava, eu não gostava de jeito nenhum, eu achava isso ridículo e eu queria respeito. E o meu pai, ele não se importava. E por ele não se importar, não dar ouvido pra ninguém, fingir que não tava ouvindo, eu comecei a agir como ele. Falei, você quer saber? Não vou fingir que não tô ouvindo. Quando a gente foi crescendo, meu pai e minha mãe mudou pra João Pessoa. Claro que eu e meus irmãos fomos juntos. E quando a gente tava lá, a gente ficou lá e meus pais acabaram decidindo se separar. E eles novamente se separaram. Mas meu pai sempre foi uma pessoa muito presente, né? Aí eu fiz 18 anos de idade. 18 anos de idade, o meu tio me mandou uma mensagem no Facebook falando pra mim assim, que sempre teve dúvidas se eu realmente não era filho dele, sempre bateu sim um peso na consciência dele que ele gostaria de fazer exame de DNA. Eu fiquei tão, assim, apavorada na hora, desesperada, tipo, pra mim era uma falta de respeito e me deu um medo, sabe? Porque eu, tipo, sabia que meu pai era o meu pai de verdade, mas ele me falava tanto que eu comecei a, tipo assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer esse exame de DNA só pra ter certeza e pra não passar mais por essa situação. Mas é claro que por dentro eu tava morrendo de medo desse teste dar positivo. Eu lembro que quando eu encontrei meu tio lá, ele foi me cumprimentar, ele me deu um abraço e falou assim, ó, o último abraço como tio e sobrinha, porque o próximo é como pai e filha. E tipo, na hora assim, me deu uma coisa no coração, não consegui nem reagir, sabe? E aí lá foi. No dia que saiu, uns 15 dias depois saiu o exame, eu não tive nem coragem de abrir. Eu pedi pro meu amigo abrir. E quando ele abriu o papel, que eu vi o nome do meu tio e um gigante positivo lá, sabe? Nossa, eu desabei no choro, eu fiquei com medo do que podia acontecer, porque a vida inteira, sabe? Meu pai sempre foi meu pai. Ele cuidou de mim como pai, ele me registrou como pai, eu tinha medo das coisas mudarem. E tipo, nossa, isso me fez muito mal, sabe? Só que aí eu liguei para as minhas irmãs, comentei, e aí cheguei em casa, contei pro meu pai e pra minha mãe, porque eu fiz, claro, sem contar para nenhum dos dois. E aí, naquele momento, meu pai meio que, tipo, pegou o papai e falou, tá, beleza, e aí? Falei, não, mas e aí que eu não quero que nada mude. Ele falou, então nada vai mudar. Falei, mesmo? Ele falou, mesmo. E, tipo, eu e meu pai continuamos até hoje tendo um relacionamento extremamente saudável de pai pra filha. Ele não mudou nada pra mim. Eu e meu tio temos um relacionamento incrível. Eu não deixei de chamar ele de tio, porque pra mim ele é o meu tio, por mais que ele seja o meu pai biológico. E, tipo, ele quer fazer algumas coisas como pai biológico e eu deixo também, sabe? Eu sou feliz de saber que, tipo, eu tive os dois muito próximos de mim. Eu sei quem é, da mesma família. E eu me sinto muito mais aliviada, porque a família, entendeu? Não faz mais brincadeirinha, não faz mais piadinha, porque agora é verdade mesmo, entendeu? É isso. E todo mundo da família acabou tendo que aceitar toda essa situação. Então, às vezes a gente fica com medo, mas a minha história foi uma história muito tranquila, né? Foi muito legal lidar e foi muito bom saber da verdade, entendeu? Crescer, minha mãe ter conversado comigo, não ter mentido pra mim desde o início, ela sempre falou, ela só, tipo, nunca... Eu entendo minha mãe também, ela nunca teve certeza disso, sempre teve medo também de perder o meu pai e né, se sentir culpada. Então foi legal também o meu tio esperar eu ter 18 anos para fazer isso e eu senti que hoje eu me sinto bem mais aliviada e sou muito grata também pela família que eu tenho.